Olá, amigos, juntos mais uma vez, agora na celebração da PIB Salto. Celebração da PIB Salto. PIB Salto, Primeira Igreja Batista de Salto. A maravilhosa graça de Deus ao seu alcance. Estaremos juntos nessa celebração, agradecendo ao Pai Eterno. Estaremos também ministrando a palavra de Deus. E estaremos hoje com uma participação musical especial. E o louvor e adoração com a banda Gálbano. Para a alegria do seu coração, do nosso coração e de todas as pessoas. Então, em primeiro lugar, eu o convido, em agradecimento ao nosso Pai Eterno, eu o convido, venha junto comigo e vamos diante do trono do Pai. Ó Deus eterno, estamos na Tua presença agora, todos juntos, para Te agradecer. O Senhor é o nosso Deus. E nós prestamos louvor agora, adoração ao Teu nome, exaltação à Tua majestade. E juntos, ó Pai, nós Te agradecemos porque em meio em todas as circunstâncias, Tu tens estado presente. Nós podemos clamar a Ti, nós podemos suplicar, e o nosso amado Salvador, à direita do Pai, está intercedendo por nós. Louvado seja o Teu nome. Abençoa-nos agora, nessa ministração, nessa celebração, que haja alegria, que haja contentamento, que haja paz, que haja esperança completa em todo aquele que ouvir essas palavras. Nós oramos assim, no nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Agora nós vamos nos alegrar no Senhor. Primeiro, com os nossos aniversariantes, que completaram mais um ano de vida. Louvado seja o Senhor por suas vidas. E também depois estaremos juntos cantando, exaltando ao Senhor com a banda Gálbano. Então se prepare agora, alegre o seu coração, cante louvores ao Deus Pai. Venha junto conosco. Que bom te ter aqui comigo.
me fez realizar o sonho de encontrar você assim. Tão sublime o teu olhar, valeu a pena crer e te esperar. Você e eu vamos vencer. O nosso amor nasceu nas mãos de Deus. Jesus mandou você pra mim. Vou com você até o fim. Pra onde? Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças no trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças o trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louvai a Deus aqui. Viemos pra te adorar, ó Senhor, com música e canto. Estamos alegres com os feitos do Pai, a Ele louvamos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei, com louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao Rei dos Reis. Cantai uma canção, eterno é o seu amor. Quando a louvor de glória se enche
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nessa celebração, eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. E eu estou baseado no livro ou na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Carta de Paulo aos Tessalonicenses. E nessa carta ele fez recomendações. E eu tomei isso como título, recomendações, e estou colocando recomendações aos igrejeiros. Então, essa palavra vai muito para aquele que é igrejeiro, ou para aquele que foi, ou para aquele que deixou de ser e está até revoltado contra isso, ou até para aquele que nunca foi, mas um dia pensava em ser. Então, a recomendação dessa noite é para todos os igrejeiros. E ela é baseada na carta de Paulo em Tessalônica. Essa igreja de Tessalônica, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo. E ela foi fundada na sua segunda viagem missionária. O registro disso você encontra no livro de Atos, no capítulo 17. O problema na Tessalônica eram os judeus. Eles eram frontalmente contra os cristãos. Eles não aguentavam, eles não suportavam os cristãos. Paulo e Silas, quando por lá andaram, eles tiveram que fugir, apressadamente fugiram para Bereia, para escapar com vida. E depois disso, passado o tempo, Paulo, na cidade de Corinto, ele recebe a visita de Timóteo, e de Timóteo ele recebe notícias dos cristãos lá na Tessalônica. Então Paulo aproveita para escrever a sua primeira carta. E no final da carta, e é isso que eu quero tratar com todos vocês nessa noite, é no final da carta ele dá um conselho. Ele aconselha os igrejeiros, ele aconselha os crentes, ele aconselha os cristãos. E é sobre isso que eu quero conversar nessa noite com você.
Então, em primeiro lugar, Paulo diz assim: ei, vocês crentes, vocês igrejeiros, vocês que estão acostumados a uma comunidade cristã, saibam que vocês têm que respeitar os que trabalham entre vocês. Respeitem, porque eles foram escolhidos por Deus para guiá-los, para orientá-los, para ensiná-los. Então, esses são dignos de respeito de toda a congregação. Então, nós não podemos entender alguns agrupamentos onde há desrespeito àqueles que Deus separou e escolheu para o comando daquela comunidade. Então, essa é a primeira recomendação aos igrejeiros, ou aos que pensam na igreja, que o respeito àqueles que dirigem a igreja seja uma forma contínua de existência na comunidade. Em segundo lugar, Paulo ressalta que devem ser tratados com respeito e amor, eles devem ser tratados por causa do trabalho deles, por causa do que eles representam, por causa da sua posição. É por isso. Muitas vezes nós misturamos as bolas e talvez por um erro, por um equívoco, por uma falha qualquer, nós detonamos. Paulo diz, não é assim não. O tratamento sempre é respeitoso, atencioso, devido ao trabalho e à posição em que eles estão inseridos. Obrigado, irmão. Obrigado pela compreensão. É assim que é. É assim que é a postura do cristão. Agora, tirando isso, Paulo fala para o todo, para o agrupamento todo. E então ele diz assim, olha, vivam completamente em paz uns com os outros. É inadmissível que dentro de uma igreja, que dentro de uma comunidade, haja confusão, haja briga, haja intriga, haja fofoca, haja um procedimento de um contra o outro. Isso é inadmissível, isso é inaceitável. E então Paulo recomenda, vivam em paz uns com os outros. Esse viver em paz não quer dizer que eu discorde do outro, que eu não concorde com alguma posição dele. Eu posso perfeitamente assim proceder, mas sempre com respeito e tendo o outro em dignidade. Com isso, eu mantenho a paz no meio de todo o agrupamento. Mas Paulo agora adverte de um outro lado, que todos os que estão agrupados na igreja do Senhor devem aconselhar com firmeza, não com dureza, mas com firmeza, aconselhar a quem? Aí ele diz, aos preguiçosos, aos indolentes, aos que não querem nada com nada. E normalmente nós temos em qualquer lugar aquelas pessoas que não querem nada com nada. São os indolentes, são os preguiçosos. Então Paulo diz, vocês têm que ser duros com eles, firmes, e têm que aconselhar, têm que orientar, têm que dirigir. Por outro lado, se você é duro com esses preguiçosos, Paulo diz assim, agora você tem que animar os desanimados. Aqueles que por uma razão ou outra perderam aquele ímpeto, perderam a gana no trabalho do Senhor, Paulo diz, gastem tempo para animar todos os que estão desanimados. Entendeu, irmão? Entendeu, irmã? Essa é a tarefa do cristão, do igrejeiro, daqueles que estão envolvidos na obra do Senhor. É animar todos os desanimados. Mas Paulo diz mais, não é apenas animar, mas é mais do que isso,
é ajudar. Porque lá na igreja, lá na comunidade, no agrupamento que nós temos, muitas vezes, nós temos aqueles fracos na fé. E esses fracotes, esses que são fracos, eles precisam de ajuda. Nós precisamos gastar tempo com eles, cuidar deles e ensinar com toda piedade e carinho, para que eles sejam assim ajudados no caminho da fé. Com isso, nós precisamos de quê? Precisamos de paciência. Então, Paulo apela que todo aquele que está na obra do Senhor, ele seja dotado de paciência. Porque lidar com pessoas não é fácil. Quando você lida com um animal, ele aprende com você, ele obedece a sua ordem, ele segue o seu comando. Mas quando você lida com gente, com pessoas, a dificuldade é tremenda, é enorme, é completamente diferente. Então Paulo diz assim, olha, tenham paciência com as pessoas. Mas ele usa aqui, tenha paciência com todos. Porque alguns a gente aguenta, mas tem umas figurinhas carimbadas que não dá para aguentar. Mas o apóstolo implacável, tenha paciência com todos. E aí Paulo agora adverte assim, olha, agora vocês têm que entender uma coisa que é muito importante. Nunca paguem o mal com o mal. O mal, ele sempre vai dar as caras, ele vai se meter, ele vai estar ali se imiscuindo no meio do povo. E a sua tendência é se vingar com ele. Mas a vingança é do Senhor. Portanto, nunca pague o mal com o mal. Ah, eu vou te pegar na esquina. Você vai ver, vai chegar a tua hora. Você não me escapa. No reino de Deus, na obra de Deus, os igrejeiros sabem, não se paga o mal com o mal. Então Paulo diz, façam o bem e façam o bem a quem? Aí ele diz, façam o bem uns aos outros, e aí ele acrescenta, façam o bem a todos. Então, irmã igrejeira, irmão igrejeiro, a sua função é fazer o bem a todos, e só o bem. O mal está fora da parada. Você não tem esse direito. Paulo não está deixando aqui alternativa para isso. Então, agora é para você, amigo aí, amiga que me ouve, igrejeiro não pode fazer mal, nenhum. Nenhum igrejeiro tem esse direito. E Paulo diz, o igrejeiro vai fazer bem um com o outro e vai fazer bem a todas as pessoas. E aí ele faz a recomendação final. E na recomendação final ele diz assim, olha, estejam sempre alegres. Estejam sempre alegres. Mas, irmãos, como estar sempre alegre se nós vivemos num mundo decaído com tantas dificuldades? E as nossas dificuldades são grandes, são tamanhas. E lidamos com todo tipo de adversidade, principalmente a Igreja do Senhor. Nós lutamos, cada dia matamos um leão para encarar as dificuldades. E ainda temos que manter a alegria. É que a nossa alegria não é uma alegria exterior, terrena. Ela é uma alegria celestial. Ela vem ao nosso coração. Mas isso não quer dizer que muitas vezes eu não esteja triste. Muitas vezes eu estou com uma tristeza tremenda, com muita dificuldade. A tristeza invade a minha alma. E aí eu fico pensando em alguma coisa, porque quando a gente fala em tristeza,
Muitas vezes a nossa alma se enche de tristeza. E você já pegou o próprio Davi, o grande Davi, quando ele se deparava com a sua alma e conversava com ela, e aí ele estava intrigado com a tristeza da alma. Parecia que estava tudo certo à sua volta. Ele era glorificado e aclamado, tudo certo, e ele era o rei. No entanto, a alma estava entristecida. E ele perguntava, por quê? Por que a alma está chorosa e entristecida? Então eu transfiro isso agora para você. Porque você, irmão, porque você, irmã, porque você, igrejeiro, por que você está entristecido? Ainda outro dia, eu encontrei um rapaz, um jovem atuante na igreja do Senhor. Mas em 5 minutos de conversa, eu só ouvi tristeza do seu coração, só lamento. Ele está desiludido, a sua alma está triste. Ele é muito inteligente, ele é muito capaz, mas a alma está entristecida. E então eu quero parar um pouquinho nisso aqui. Eu achei um texto do nosso grande Rubem Alves, o nosso grande escritor. E aí o Rubem Alves contou uma historinha, e na historinha que ele contou, que era de criança, eu ouvi, li a história, e a princípio ela não me disse nada. Li uma segunda vez, na terceira vez eu estava comovido. Então ele dizia assim, teve um menino, ele estava lendo uma historinha de criança, aquela historinha cujo título era O Patinho que Não Aprendeu a Voar. O patinho que não aprendeu a voar. E o menino começou a ler aquela historinha e ele começou a se emocionar e começou a chorar. Então o pai tinha comprado aquele livro esperando que o autor dele, contando a historinha do patinho que não tinha aprendido a voar, que o seu filho desse risada, gargalhada com a história, ou com o equívoco, ou com o erro do patinho. Então o homem pega aquele livro no dia seguinte e ele procura o autor, que era seu amigo. E quando ele encontra o autor, ele traz o livro na mão e vai devolver o livro. Ele acha que o livro falhou no seu intento, porque ao final ele queria que o filho risse, e ao final o seu filho estava chorando com a história do patinho que não aprendeu a voar. Mas sabe qual era o problema? O seu filho era preguiçoso. O seu filho não o ouvia. O seu filho não aguentava as suas recomendações. E a história do patinho que não aprendeu a voar é porque ele também era preguiçoso. Ele não queria aprender, ele não prestava atenção no ensinamento. E quando chegou o momento de todos voarem, ele não sabia voar. Então ele ficou, porque ele não sabia voar. E então esse homem, pensando na história e vendo a reação do filho, ele imaginou, a reação dele foi ao contrário. Porque o patinho que não aprendeu a voar, ficou, ele pagou pelo seu preço, ele não pôde voar com seus irmãos. Então o pai dizia, esse menino tem razão de chorar? E o pai respondia, não, ele não tem razão de chorar, porque a razão do choro naquele momento parecia que não era o choro dele. E quando ele questionou, por que você está chorando? Aí o menino disse, eu estou chorando pelo patinho.
Aí o pai diz: mas aquilo é uma história, esse patinho não existe. E o menino fala: eu sei que não existe, mas eu estou chorando por ele, mesmo ele não existindo. Então o menino tinha razão para chorar? Tecnicamente não. Mas as razões do choro eram dele. As razões do choro eram por causa do patinho. As razões do choro, ele sofria na alma agora pelo patinho. O seu coração agora batia junto ao patinho daquela história. Mas o patinho não existia. Era apenas um personagem criado para uma história de um mundo infantil. E o menino sabia disso. E o pai também sabia disso. Mas a despeito de tudo isso, o menino chorava. E por quê? E aqui está um dos grandes mistérios da alma humana. A alma se alimenta de coisas que não existem. Como assim? A alma se alimenta de coisas que não existem. Às vezes, irmãos, coisas que nós vemos, que apreciamos, que lidamos, que são triviais, não afetam nossa alma. E muitas vezes, coisas que não enxergamos, não percebemos, não sentimos, a nossa alma fica totalmente afetada, completamente. Então, a alma, ela se alimenta muitas vezes de coisas que não existem. Mas é coisas que não existem no nosso consciente, nós não percebemos, mas a alma sente e chora profundamente. Era essa intriga de Davi. Davi olhava para a alma como se olhasse no espelho e ele dizia: por quê? Por que você chora? Ele não entendia o choro da alma. Então eu quero propor aqui depois para você 3 formatos que existem no mundo que fazem com que a nossa alma, o nosso espírito e até o nosso corpo se condoa e caiam lágrimas do corpo porque nós estamos tristes completamente dentro de nós. E aí um outro autor se manifestou e disse assim: eu me lembro daquela época quando teve aquele filme ET, o extraterrestre. E eu levei a minha filha de 6 anos para ver o filme, o ET. E no final do filme, ela chorava copiosamente. E ela veio para casa chorando. E aí quando chegava em casa, eu fui para trás de uma árvore e falei: vamos aqui, olha, eu encontrei o ET aqui. Eu estava atrás de uma árvore. O céu estava coberto de estrelas e a noite estava mais ou menos escura. E então eu improvisei para ela: olha, o ET está aqui. O ET está aqui. Aí ela disse assim para mim: pai, não seja bobo, pai. O ET não existe. Eu fiquei pasmo com aquilo. Ora, se o ET não existe, por que ela está chorando tanto assim? Aí eu contra-ataquei, eu falei com ela. E eu disse: então, minha filha, por que você chorava? Se você disse que ele não existe, por que você chora pelo ET? Aí a menina respondeu: eu estava chorando, pai, porque o ET não existe. Ela chorava porque o ET não existe. O pai não entendia isso. O pai, no mundo da razão, ele pensava que a filha entendesse todo o processo. No entanto, a alma da filha entendeu o processo e, por dentro, chorou amargamente. E isso se retratou em sua fisionomia e em seu corpo. Então eu quero que você raciocine comigo agora que há ocasiões na vida em que nós somos levados à tristeza, ao choro e até à dor, e elas aparecem diante de nós
e nós choramos, mas elas não doem devidamente. Há uma alegria interior. Você consegue entender isso? Não. Mas eu diria que o mundo das artes, esse mundo tem esse poder. Se você vai numa galeria e você se depara com um quadro pintado por um artista há muito tempo, e você está absorto, analisando aquele quadro, e de repente parece que você entende, parece que aquilo adentra o seu coração, a sua alma percebe e se emociona, e sem perceber, começam lágrimas cair dos seus olhos, e você sentir toda a tristeza que está naquele quadro. A maioria não sente, não percebe, mas a sua alma percebeu e ela chora de emoção. Até o seu corpo percebe e começa a chorar. Mas a pessoa que está à volta não percebe isso e não entende. Mas as artes têm esse poder. Uma segunda coisa que tem esse poder é a música. Quantas vezes você sozinho, e você põe lá o seu fone de ouvido e põe uma música, uma canção, e aí de repente aquela música tocando e vai mexendo com você, a sua alma se emociona e daqui a pouco as lágrimas caem no seu rosto. Você chora e quando você ouve a letra doída do autor, aquilo faz você chorar abundantemente. E chora mesmo. Eu me lembro de uma situação, eu vinha de uma viagem longa da Ásia, e naquele voo longo, demorado, eu pus uma máscara para os olhos, preparei os fones de ouvido, fiz as regulagens devidas, e eu achei toda a peça de Beethoven, o grande Beethoven. E eu fiquei imaginando, eu vou agora mergulhar em outro mundo e eu quero ir em cada nota de Beethoven. E eu quero perceber toda a sua musicalidade. Irmãos, eu viajei na maionese ali. Na maionese não. Eu viajei na música profunda de Beethoven. De tal maneira que eu me emocionava. Em alguns momentos eu chegava a uma tristeza profunda. Em outros momentos eu faltava pular da cadeira de emoção e de alegria. E aquilo era tão fantástico que eu estava fazendo uma viagem dentro da viagem. A música tem esse poder de mexer com a alma. O terceiro ponto que eu quero ressaltar nessa celebração é que a ligação com Deus, o contato com Deus, essa religiosidade plena com Ele, tem esse fator de levar a alma à emoção. Se você se quedar em oração, em comunhão com o Senhor, em alguns momentos você começa a chorar, naturalmente. E esse choro vem, e ele é inexplicável, mas é um choro consolador, confortador. E quando as lágrimas caem no seu rosto, parece que elas estão banhando a sua alma. Por isso, às vezes, quando você dorme à noite, vai deitar à noite, e as lágrimas ali estão, no decorrer da noite o Senhor cuida de você, e pela manhã vem a esfuziante alegria para a sua trilha no seu caminho. Então Paulo diz assim: estejam sempre alegres, porque aquela tristeza da alma é porque a alma enxergou, ela captou algo que o seu corpo ainda não absorveu, a sua consciência ainda não pegou, e a alma vai ficando entristecida. É por isso que Davi conversava com ela, e é por isso que eu proponho, converse com ela, e ela há de responder, através das emoções, aquela alegria que está enrustida e que precisa sair para o seu coração. Então Paulo dizia: fiquem
sempre alegres, ou estejam sempre alegres, e estejam sempre em oração, e estejam sempre agradecendo a Deus. E a última palavra de Paulo, fechando Tessalonicenses, a epístola, o 1 Tessalonicenses, Paulo diz assim: é isto aí que Deus quer de todos vocês, porque vocês estão unidos com Cristo. Então, irmão, igrejeiros em geral, o que Deus quer da igreja do Senhor é apenas isso. Quando Cristo sintetiza o mandamento e faz o grande mandamento, e ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como você ama a si mesmo, ele fecha o quadro, e esse quadro a sua alma entende com profusão. E quando isso não é praticado, ela começa a requerer, e ela requer com tristeza. Porque quando isso começar a ser praticado, ela vai se alegrar. Faz parte do processo. O seu espírito entristecido, muitas vezes, é porque esse mandamento não é cumprido. Quando você é igrejeiro, quando você é cristão, quando você é crente em nosso Senhor Jesus Cristo, começa a praticar isso, você nunca mais tem espaço agora para as coisas contrárias. Porque essa alegria, ela brota no coração pelo outro, por causa do outro, através do outro. Dessa maneira, o bem-estar vai tomando conta de você. O bem-estar do outro é o seu bem-estar. E com isso, o mundo vai se transfigurando lentamente, mas vai. E com isso, você vai se alegrando no Senhor. Bem, como eu falei de duas crianças, e eu falei de duas historinhas infantil, e eu contei como elas choravam, então eu posso contar mais uma, e essa uma agora é particular, da minha neta. E então ela chega, às vezes eu estou deitado, e quando ela chega, ela deita do meu lado, e ela fica ali comigo, quietinha, e de repente eu sinto a sua mãozinha no meu rosto, e eu não abro os olhos, e daqui a pouco ela está mexendo nos meus olhos, e ela mexe para cá e mexe para cá, e eu entendo que ela quer que eu abra os olhos. E aí eu olho devagarinho e percebo que os seus olhos estão abertos, arregalados, e ela está fazendo uma leitura minha. E eu olho para a face dela e eu vejo uma face divertida, de alegria. E eu estou acordando do sono da noite. E eu encontro aquela fisionomia, de repente, aquilo transfigura todo o meu coração. A alegria da manhã invade o meu coração pela presença dela. É isso, irmão, o que acontece quando a figura de Cristo habita completamente entre os igrejeiros. Ao ter contato com outro, a alegria vem. Ao conversar com outro, a alegria vem. Ao partilhar das coisas com o outro, a alegria vem. O processo vem. É isso que é a igreja do Senhor. Não é templo, não é multidão, não é arrecadação, não é nenhum tipo de feito. É esse processo que Paulo está chamando a atenção da igreja de Tessalônica. E é isso que ele diz que Deus quer, porque todos estão unidos no cabeça, que é Cristo Jesus, que quer toda essa comunhão. Então aí fica, irmãos, as recomendações para os igrejeiros. Se você é um igrejeiro, essa recomendação certamente é para você. Então, igrejeiros de todo o Brasil, igrejeiros do mundo, ouçam as recomendações de Paulo na carta de Tessalônica. Então, nesse momento de recomendação,
eu recomendo a vocês a alegria sempre no Senhor, a oração sempre ao Senhor e o agradecimento sempre diante do Deus Todo-Poderoso. Sendo assim, ao Senhor a glória, toda a glória. Ao Senhor a glória, toda a glória. Ao Senhor a glória, toda a glória. Quando nós éramos bem jovens e estava havendo uma revolução no meio batista entre os jovens, e nós fizemos parte desse processo, aí musicalmente houve também uma revolução no nosso cenário. E eu me lembro que, num determinado momento, nós recebemos um capixaba, um maestro que veio lá do Espírito Santo, uma figura simpática, humilde, um grande músico, o Almir Rosa. Então, Almir Rosa veio para cá, veio morar aqui, veio trabalhar em São Paulo, numa igreja, e começou a participar do cenário musical de São Paulo. E muita coisa aconteceu, muita coisa foi feita pela genialidade desse homem de Deus, músico por excelência. Hoje, nós temos um privilégio de ter participando em nossa celebração a filha do Almir Rosa, a Simone Rosa. A Simone Rosa, ela está estabelecida nos Estados Unidos e ela vai apresentar uma canção gravada. E ela autorizou que essa canção fosse apresentada aqui. Ela está sabendo que a primeira igreja batista de Salto está nesse momento apresentando a sua canção e está homenageando o seu pai, como homenageando a ela, que está num trabalho profícuo lá na outra América. Então, vamos ouvir então a Simone Rosa, e ela cantando sobre os sonhos de Deus. Simone Rosa cantando sobre os sonhos de Deus. Aprecie agora com atenção e deixe com que a música fale ao seu coração. É uma recomendação para o seu espírito, para a sua alma, para todo o seu ser. O que fazer quando o sonho é tão real? Olho pro céu e a Deus eu oro esperando um sinal, pois o meu coração quer entender o sobrenatural. O medo vem e a incerteza do amanhã me rouba o sono e sigo a noite acordado, pois eu sei que ao dormir vou sonhar mais uma vez, sem poder explicar, mesmo que a na
seus olhos se afastaram de mim. Se o sol e a lua e as estrelas se inclinam em meu favor, tenho fé, mas não tenho explicação. Deus recolhe os meus sonhos e os guarda com amor. Fica em paz o meu coração. Sei que vai passar o momento de dor. Não mais dúvidas terei. Escolhido fui, eu sei, e o nome de Deus exaltarei. Mesmo que a realidade não expresse o que sonhei, a esperança nunca vai se apagar. E se o tempo precisar de tempo pra realizar, sei que vale a pena sonhar. Eu espero que você tenha se alegrado com a canção maravilhosa da nossa Simone Rosa. Que Deus abençoe a sua vida e ministério lá na Outra América. Irmãos, agora esse último momento é aquele momento que dói muito ao nosso coração. E principalmente nesse momento de tanta mortandade aqui no nosso país. A situação é caótica. E toda hora nós recebemos notícia de que alguém está partindo para o Senhor. Agora há pouco nós recebemos uma informação. É um amigo meu lá da minha infância, adolescência. E aí a sua irmã dizendo, desesperada, ele acaba de falecer. Luiz Lauro Lopes. Foi meu amigo na adolescência. Fomos jovenzinhos. Eu lembro que ele tocava violino. A gente tocava na bandinha lá. E ele tocava violino. Eu era um aprendiz disso. Sua irmã também. Ele partiu, atacado por esse vírus que tem atribulado as nossas vidas. Aquele rapaz, sobrinho da irmã Darlene, que nós havíamos pedido até em oração, o Tiago, 31 anos, depois de longo sofrimento, num hospital, numa UTI, ele também partiu, jovem ainda. Os jovens estão sendo atacados. Agora eu recebo a informação, o Vander e a sua filhinha, lá em São Caetano do Sul. O Vander é o genro da minha cunhada, Thelma. Ele está lá confinado num quarto, a filhinha num outro quarto, e eles estão com o vírus. Estão ilhados. Então, irmãos, a coisa está muito séria. O pastor Paulo, por quem temos orado, está numa situação muito crítica. É o seu pior momento, talvez, lá no hospital. Ele precisa do milagre de Deus. Humanamente é muito complexo para ele. É preciso da interferência de Deus. E o nosso Júnior, lá de Jundiaí, ele teve que voltar para o hospital para ser cuidado, porque os seus pulmões estão começando a ser afetados. Precisamos orar. E que o Senhor resolva isso de uma vez, através dessas vacinas, que elas se multipliquem rapidamente, para que toda a população seja alcançada. Então vamos orar.
venha comigo agora e vamos juntos interceder ao Pai. Venha comigo. Ó Deus, estamos agora mais uma vez na Tua presença. E mais uma vez é de clamor, Senhor. É um pedido, ó Pai. E ó Cristo Jesus, controla essa causa aqui. E abençoe aqueles filhos Teus que estão nessa fase aguda do sofrimento. Ó Deus, que eles sejam preservados. Que haja uma completa reviravolta e eles sejam salvos, libertos. Protege o Teu povo agora, Senhor, e abençoe aqueles que estão confinados em casa, que, ó Deus, estão tomando todos os cuidados, e que esse sacrifício agora, desse momento, seja eficaz, traga resultado para todos nós. Abençoe o Teu povo, ó Deus, que não passe por dificuldade material, financeira, profunda, mas que haja a provisão do alto céu para todas as pessoas. Que saiamos daqui com um novo sonho, com um novo caminho, com uma nova possibilidade vinda do céu. Nós te agradecemos pela Tua intervenção e oramos assim, no nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Sendo assim, encerramos mais uma vez, mais uma celebração da PIB Salto. Na próxima quinta-feira, nós teremos o nosso Bagageiros em Ação. Então não esqueça, 19h30, Bagageiros em Ação. Bagageiros em Ação está na empreitada de orar, de interceder por tanta gente que tem se arrolado pedindo oração. Então esteja ligado e orando junto conosco para essas pessoas. Peço também a sua participação no balcão de negócios. Ajude os nossos irmãos nesses anúncios, participe da atividade deles e assim estaremos nos ajudando mutuamente. E participe também das nossas atividades. Se você puder e quiser contribuir, entre em contato. Daremos um jeito para que a sua oferta chegue até nós. Dessa maneira, estaremos fazendo mais e mais e cada vez mais. Então vá até o Facebook, ao Instagram, ao YouTube e dê o seu pitaco, curta, se inscreva e assim também estaremos divulgando cada vez mais a um maior número de pessoas. Fique na paz do Senhor, descanse no Senhor, alegre-se no Senhor, ore ao Senhor e agradeça ao Senhor por todas as coisas. Celebração da PIB Salto, Primeira Igreja Batista de Salto, a maravilhosa graça de Deus ao seu alcance. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom cantar ao Senhor. Oh, Deus ama o que dá com alegria. como é bom, sim, como é bom. Deus ama o que dá com alegria. Como é bom cantar ao Senhor. Oh, Deus ama o que dá com alegria. como é bom, sim, como é bom. Trazei agora sobre o altar dízimos e ofertas Dízimos e ofertas. e fazem prova. Oxi, tu lindes o Senhor. Diz o Senhor. Sobre vós derramarei uma bênção sem medida, porque meu é o ouro, minha é a prata. Deus ama o que dá com alegria.
com alegria.